Fala moçadinha, beleza? Tranquilo? Mais uma aulinha, mais um tópico especial aí, não tão abordado na prova do Enem, que é a parte sobre hibridização, híbridos para determinados elementos, beleza? Então olha só, é um complemento da parte sobre ligações, é um tópico específico. Para vestibular, nossa, frouxo para cair isso, beleza? Cai bastante dentro de química orgânica, hidrocarbonetos, as funções, enfim, dentro da química orgânica de modo geral. Na parte de química geral, vamos dizer assim, algumas moléculas específicas como o boro, como o berílio, eles têm um caso particular de ligação. Até eu já citei para vocês uma das aulas lá do berílio, lá, né, que o berílio faz quantas ligações? Duas, beleza? Então ele foge a tal da regra do octeto. E esses elementos para se ligarem, na realidade, como o carbono, por exemplo, a gente até mente para vocês. A gente não fala a verdade aqui sempre, beleza? O carbono faz quantas ligações? Eu sei que você vai falar. 4. Não, faz, tá, querido? Pelo amor de Deus. 4 ligações. Só que, quimicamente falando, na estrutura da eletrosfera do carbono, isso não ocorre. Porque o carbono tem um diferencial de orbitais disponíveis lá de números quânticos, lembra dos quadradinhos? Porque se você fizer a configuração eletrônica do carbono, ele vai ficar com 4 elétrons na camada de valência. Só que para ele fazer ligação covalente, esses orbitais eles têm que estar com um elétron só dentro dele, cada um deles. E se a gente fizer a configuração eletrônica para o carbono, ele só vai ter 2 elétrons desemparelhados. Ou seja, ele só faria 2 ligações. Aí existe o conceito da hibridação, beleza? É uma reestruturação do elemento, da camada de valência, para que esses elementos, né, esses elétrons abram os seus orbitais disponíveis e realizem as suas ligações efetivas propriamente ditas. Beleza? Então eu vou colocar para vocês os conceitos, algumas denominações e daí um macetinho geral, que é o maceto 4. Você faz assim, carbono, pá! Eu sempre falo assim, carbono, pá! Beleza? Na hora da prova fica claro o aluno que é nosso, beleza? E que vai falar sobre hibridação. Ele faz automaticamente isso, tá? Porque o número de dedos que você consegue colocar nos vãos da sua mão aqui, ó, dos dedos abertos, é o tipo de hibridação que ele vai sofrer. Que nem nesse caso, ó, 1, 2, 3. Eu consigo colocar 3 dedos dentro. Então, a hibridação é sp3. Tá? O que é uma hibridação? É uma mistura de orbitais. Que orbitais? Como nós estudamos, o S e o P. Tem o D e o F? Tem o D e o F. Vou até citar algumas, mas depois para vocês elaborarem aí o raciocínio de vocês. Acompanhe comigo lá então, ó. Hibridação, como eu acabei de falar, ó, é uma mistura de orbitais, principalmente SP, certo? Mas existe o D e o F. O F eu nunca fiz, nem vamos fazer. O D já começou a aparecer em alguns vestibulares, e nem duvido, beleza? Originando elementos, né, orbitais distintos para que abriguem essa ligação. Por exemplo, como eu falei para vocês, ó, o carbono é 6, então 1s2, 2s2, 2p, 2. Beleza? Ó, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Só que se você abrir o orbital S, ó, ele tem 2 elétrons dentro. O orbital P são 3 orbitais. Só que quantos elétrons ele tem aqui dentro? Ó? Apenas 2. Então, para o elemento fazer ligação, esse orbital tem que estar semi-preenchido. E quantos orbitais na camada de valência você está vendo? 2. Então, o carbono teria que fazer 2 ligações. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que tirar um elétron daqui. Deixa eu tentar tirar aqui, ver se eu consigo. Aí, tirei. Deixa eu tirar o outro, certo? Deixar esse aqui. Tirar o elétron que estava nesse orbital primeiro S e jogar para o outro, ó. Quantos orbitaizinhos vocês estão vendo agora semi-preenchido? 4. Quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. E isso acontece com vários outros elementos à mesma disposição. Então, a hibridação é a mistura de um orbital S, pode ser com 3 orbitais P, originando o sp3, pode ser um S com 2P, originando o sp2, e pode ser um S com um P, originando o sp. Então, esse sp3, sp2 e sp que eu estou falando para você é a mistura desses orbitais. Sempre um S com os outros P. Se for com 3, ele é sp3. Que for com 2, ele é sp2. Que for com 1, ele é sp. Agora, o restante de ligação que falta, por exemplo, assim, ó, o carbono, ele faz um S com 2P, certo?
Cadê o quarto orbital? É o puro. É o destinado à ligação π, que eu até já citei lá nas ligações sigma e π. Π, P, paralelo, puro. Lembraram? Beleza? Quando que um carbono, estou falando de carbono, tá? O carbono sempre faz quantas ligações? 4, só que como nós vimos uma tabela lá de Lego, lembra da tabela de Lego? Lembram, né? Eu não esqueci, você também não pode esquecer. O carbono faz quantas ligações? 4. Só que essas 4 ligações podem ser só simples, dupla, tripla, certo? 2 duplas, eu não sei. Beleza? Então, ó, cada um desses caras aqui, ó, é um orbital. Só que um sempre será S e os demais serão P. Então, se eu misturar um S com 3P, quer dizer que eu vou ter 3 ligações covalentes simples. Se eu misturar um S com 2P, só com 2, aí faz o sp2, um orbital fica sozinho. E esse orbital sozinho é puro. E se ele é puro, é a π. Por isso que o carbono pode fazer a ligação π. O carbono pode hibridar um S com um P, então ele vai ser híbrido sp. Só que vão sobrar 2 orbitais puros. E esses 2 orbitais puros são para quem? Para 2 π. Essa é a lógica. Um sempre é S, os demais são P. Se a ligação sobra um orbital, aquele orbital sobrante, vamos dizer assim, ele é o puro. Se sobra 2, 2 π, que é o que máximo que a gente pode ter, né? Que sempre entre 2 átomos, uma é sigma, as demais são π. Beleza? Então, olha só, aí nascem os diferentes tipos de hibridação. Certo? Posso ter com D também, com F, assim por diante. Aqui, ó, os 4 híbridos sp3, certo? Porque eu misturei um S com um P, um S com outro P, um S com outro P, formando as 4 ligações sp3. Ok? Então, aqui, ó, a hibridação sp3, até já vou colocar aqui, ó, é quando o carbono só faz ligações simples. Beleza? Indica que você mistura 4 orbitais no total, porque um será S e os outros 3 serão P, ó. Com S, ó, 3 orbitais puros, certo? Agora eu estou misturando, você mistura e deixa de ser puro, tá? Por isso que está entre aspas aqui. Com orbital S, resultando 4 novos orbitais. Então, isso aqui seria um quadrado, isso aqui seria um quadrado, isso aqui seria um quadrado, isso aqui seria um quadrado. Com um e um elétron. Aí vem o hidrogênio, por exemplo, e coloca o seu outro elétron aqui. Vem o hidrogênio e coloca o seu outro elétron aqui. Vem o hidrogênio e coloca o seu outro elétron aqui. Vem o hidrogênio e coloca o seu outro elétron aqui. Aí ele vai ter aqui, ó, 2, 4, 6, 8, que é o que tem que fechar a regra do octeto. Sempre o carbono, como são 5 átomos, ele vai ser tetraédrico, certo? E o ângulo de um tetraedro é aproximadamente 109 graus. Se for o carbono, ele é 109 graus e 28 minutos. Tudo bem? Então, essa é a lógica. Que está aqui, ó, certo? A hibridação sp3. Então, quando aparecer esse carbono, você faz assim, ó, certo? 4 ligações simples. Os dedos estão separados. 4 ligações simples. Quantos dedinhos você consegue colocar aqui nos vãos? 3. Então, ele vai ser o quê? sp3. Quem que é um sp3? É tetraédrico. Quanto que é o ângulo de um tetraedro? 109 graus e 28 minutos. Ponto. Isso é o que tem que saber. Legal? Agora, o carbono, né, como eu acabei de falar para vocês, ele tem essa distribuição. Certo? Ó, quantos orbitais ele está disponível? 2. Então, ele teria que fazer 2 ligações. Então, o que que eu faço? Eu excito o elétron daqui para lá, ó. Aí, eu vou ter quantos orbitais agora? 4 orbitais livres, no mesmo eixo, ó, na mesma energia. Sempre que estiver na mesma energia, ele sempre vai ser o sp3. O puro fica paralelo, que eu já vou mostrar para vocês. Ok? A forma molecular do CH4, que a gente já falou, né? A estrutura dele, já montamos várias vezes. Então, você vai ter esse carbono, ele é sp3, e o hidrogênio, orbital é S. Como é que eu sei que o orbital é S? Porque se você pegar o hidrogênio número atômico 1, ele é 1S. Então, ó, então essa ligação é uma ligação sigma, como nós já vimos, que está ligando um carbono que é sp3 com o hidrogênio que é S. Essa ligação é a mesma, essa ligação é a mesma e essa ligação é a mesma. Por isso que são 4 híbridos sp3. Aí essa molécula, as bolinhas aí. sp2 é a mistura de um S
com 2 orbitais p, resultando em 3 novos orbitais sp2. Ó. 1 é s e 2 são p. Só que um orbital permanece na forma pura, que daí é designado para a ligação π. E todo o sp2, ele sempre vai ser trigonal, certo? E ângulo de 120 graus. Então tá aqui, ó. Eu tenho a configuração normal do carbono, isso aqui é sempre carbono. Eu vou excitar um elétron para cá, certo? Só que 3 permanecerão no mesmo eixo e 1 fica na forma original, certo? Esses 3 são 3 ligações sigmas sp2 e essa é uma ligação π, porque o carbono, para ser sp2, ele tem que ter obrigatoriamente somente uma dupla. Olha aqui, ó. Assim, qual que é a hibridação? Muito bem, sp3. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, não forma uma dupla ligação? É, 2 dedinhos juntos, uma dupla e 2 simples. Quantos dedinhos você consegue colocar aqui dentro? 2. Qual vai ser a hibridação? sp2. Só que o que é um sp2? Eu tenho sempre 4, o carbono sempre 4. Eu estou misturando um S com 2P. Só que um permanece na forma pura, certo? E para que serve essa pura? Para π. Por isso que eu mostrei aqui, ó. Essa é sigma, esta é sigma, esta é sigma, por exemplo, e a outra vai ser π. Tranquilo? Agora, aqui, ó. Esse carbono, ó, tá fazendo uma dupla, então ele é sp2. Esse carbono também está fazendo uma dupla, então ele é sp2. O hidrogênio é o quê? Ele é S. Então, essa ligação, ela é sigma, que está unindo o carbono, que é sp2, com o hidrogênio, que é S. Uma dessas aqui é π, como já falei, e essa outra é sigma. Só que essa sigma, ela está unindo quem? O carbono, que é sp2, com o outro carbono, que também é sp2. Então, fica uma ligação sigma, sp2, sp2. Ok? Hibridação sp. Ó, só um S e um P. Então, é um orbital S com um orbital P. Mas eu tenho 4 ligações, certo? Então, eu tenho 4 ligações. Só que eu tenho que ter um S e um P. Então, eu tenho 2 orbitais puros. Então, o carbono sp sempre vai ter o quê? 2π. Ok? Só que quem é o carbono que vai fazer o sp? É um carbono que faz 2 duplas ligações ou uma simples e uma tripla. Olha aqui, 4 ligações. Só ligações simples, qual vai ser a hibridação? sp3. Se ele fizer uma dupla, qual vai ser a hibridação? sp2. Se ele fizer uma tripla, aí tem que ter uma certa coordenação motora aqui, que às vezes, né? Quantos dedinhos eu coloco? Um só, um SP, certo? Se eu fizer 2 duplas, quantos dedinhos? Um só. Qual vai ser a hibridação? SP. SP3, SP2, SP e SP. Legal? Esse é um macetinho clássico de hibridação. Joia? Agora, o híbrido SP sempre será linear e tem um ângulo, óbvio, de 180 graus. Uma sempre será sigma e as outras 2 serão π. SP, 2π. Ok? Tranquilo? Agora, as denominações, a mesma coisa, tudo sai da mesma configuração eletrônica do carbono. Eu vou excitar, certo? Só que agora, ó, esses estão no mesmo plano e esses 2 aqui em cima são original. Certo? Então, aqui são as π, 2, e aqui são as sigmas, 2 também. Por isso que o carbono vai fazer, uma tripla e uma simples. Essa é sigma, esta é sigma, esta é π e esta é π. E quando ele faz 2 duplas, mesma coisa. Uma é sigma, uma é π. Uma é sigma e uma é π. Sempre 2 sigmas e 2 π. Tá ok? Ó a etina aqui, ó. Uma maneira de a gente representar, ó. Esta ligação aqui é que interpenetra os 2 eixos, é a sigma, como eu já falei para vocês lá em ligação. E as que estiverem os p's em paralelos, ó, é uma ligação π, ok? Em cima e embaixo, Em cima e embaixo, puxa, estica e vai, tanto em cima quanto embaixo. E os outros 2 p em paralelos lá atrás, ó. Certo? Lá atrás e aqui na frente, ó. Então, essa seria a maneira de você representar a molécula de etino. Uma sigma e 2 π. Aí, existe outra maneira, tá? Essa outra maneira requer uma habilidade maior, certo?
Para qualquer elemento você pode, né, resolver dessa maneira aqui. É sempre uma mistura de orbitais, que fique bem claro isso. Sempre começa com 1 apenas S, porque o S é apenas um quadrado. 3 no máximo P, certo? E se precisar de mais orbitais, daí você abre o D. D1, D2, D3, D4. Desse jeito que eu vou colocar para vocês, cada ligação, indiferente se ela é simples, dupla ou tripla, é um orbital. Cada par de elétrons disponível, par, porque dentro de um orbital cabem 2 elétrons no máximo, é um orbital, certo? Que vai fazer a hibridação ocorrer, que é a mistura. Mas, professor, ali tem π. Π não interfere porque ela está fora. O que me interessa é só sigma da π, ok? Da ligação dupla, no caso. Então, sempre que você tiver uma dupla, uma tripla, uma, né, simples ligação, é um orbital. Olha lá, ó. Olha, por exemplo, a molécula de BH2, ó. Eu tenho um orbital, certo? Eu vou ter um orbital aqui, ok? Deu um chute aqui. Eu vou ter um orbital aqui e um orbital aqui. Ou seja, quantos orbitais? 2 orbitais. E como você agrupa 2 orbitais, um sempre é S e um é P. Sempre um é S, os demais é P. Ó, o B, mesma coisa, ó. Um orbital, 2 orbitais, 3 orbitais. Como é que você agrupa 3 orbitais? Um sempre é S e 2 vão ser P. SP2. Olha a água, se fosse pedir a hibridação do átomo de oxigênio, ó. Uma ligação natural, outra ligação natural. Só que sobram 2 pares de elétrons, ó. Então, quantos orbitais eu tenho ao redor dele? Eu tenho 4. E como é que você agrupa 4 orbitais? Um é S e 3 são P. E assim sucessivamente. Amônio, ó. 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais. Como é que eu agrupo 4 orbitais? sp3. Aqui é uma ligação, tá? Que é um orbital só, que é uma ligação dativa antiga. Aqui, ó, dupla, ó, um orbital. A simples, um orbital. Quantos orbitais eu tenho? Eu tenho 3. Um é S e 2 são P. A mesma coisa, ó. Uma tripla ligação e uma simples ligação. 2 orbitais. Um é S e um é P. O nitrogênio, se fosse, ó, um orbital, mais um orbital, 2 orbitais ao redor do nitrogênio, sp. Olha o fósforo aqui, ó. O que é bacana, ó? 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais, 5 orbitais. Como é que eu vou agrupar 5 orbitais? Um é S e 3 são P no máximo. Não existe P4. São 3 quadrados, certo? Aonde que nasce o próximo orbital? O D, que aqui poderia ser D1. Olha o S, ó. 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, 4 orbitais, 5 orbitais, 6 orbitais. Como é que eu agrupo 6 orbitais? 1 é S, 3 são P. Já são 4. Estão faltando mais quantos? Mais 2. Então, 6. Então, ele é sp3d2. Então, essa é uma outra maneira, certo? Eu falo assim para os meus alunos quando eu estou ao vivo com eles lá na sala normal. Carbono 4, boro faz 3 e berílio faz 2. A mesma maneira, ó. Carbono, sp3. Boro, ó, faz 3 ligações, que a gente já viu várias vezes. Quantos dedinhos você consegue colocar aqui dentro? 2. Qual vai ser a hibridação? sp2. Se ele fizer uma dupla, sp. Ok? Berílio só faz 2 ligações. Então, sp. Ok? Se você quiser fazer os outros pelo número de nuvens, fique à vontade. Aí, só que tem que habilitar, né, ter habilidade de mostrar as nuvens é um pouquinho mais difícil. Eu prefiro fazer desta maneira, que é muito mais fácil. Querem ver? Ó? As ligações químicas nos compostos orgânicos podem ser do tipo sigma ou pi. A ligação sigma é formada pela interação de 2 orbitais atômicos segundo o eixo que os une os 2 átomos. Ao passo que a ligação π, a interação dos orbitais atômicos se faz no segundo plano, que contém um eixo de ligação. Está aqui a molécula, ó. A estrutura representada acima tem-se, ou ao lado no caso, eu já coloquei ela para o lado. Bom, isto aqui é sigma, isto aqui é sigma. Dupla, uma é sigma e uma é π. Sigma, um traço só sigma, uma é sigma e uma é π. Sigma e sigma. Então, quantas ligações sigmas e π eu tenho nessa molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ligações sigma e 2 ligações π. Deixa eu realçar aqui, π e π. Tudo bem? Então, resposta letra E. Agora aqui, ó, deixa só para alertá-los aqui, ó. Se ele pedisse as hibridações do carbono e do oxigênio. Então, ó, esse carbono aqui, ó,
esse carbono, ele está fazendo uma dupla. Ó, tudo bem? Quantos dedinhos? 2. Qual vai ser a hibridação? sp2. Tudo bem? Então, ele é sp2. Consequentemente, esse do lado também vai ser sp2, porque ele tem uma dupla. Consequentemente, esse aqui de cima vai ser sp2 também. Agora, o oxigênio, cuidado, porque o oxigênio tem os pares de elétrons livres, lembram? Sempre você coloca os elétrons ao redor da camada de valência de cada elemento. Que nem o carbono, 1, 2, 3, 4, ó, não está sobrando elétrons. Por isso que eu fiz direto 1, 2, 3, 4. Ó. Agora o oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu falei para vocês? Cada ligação é um orbital. Cada par de elétrons livres é um outro orbital. Quantos orbitaizinhos vocês estão vendo ali? 4. Um sempre vai ser S e os outros 3 vão ter que ser o quê? P. Então, ele só pode ser o quê? sp3. Esse é o oxigênio aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada ligação, indiferente se ela é simples, dupla ou tripla, é um orbital. Par de elétrons é um orbital, par de elétrons é um orbital. Quantos orbitaizinhos vocês estão vendo aí ao redor? 3. Como é que você agrupa 3 orbitais? Um é S e os outros 2 vão ter que ser o quê? P. Então, ele só pode ser o quê? sp2. Esta é a lógica. sp2. Tudo bem? Em relação às ligações covalentes existentes nas moléculas H2O e Cl2O, é correto afirmar que... Então, vamos montar ela aqui, ó. A água, já estamos cansados de montar. OH. Certo? O Cl2O, eu vou montar aqui embaixo, ó. Então, é ClOCl. Por que eu faço isso? O átomo central, o oxigênio, faz o maior número de ligações. Ligação simples, só que o átomo de oxigênio, como na molécula de água, sobram elétrons. Então, ambas as moléculas são o quê? Angulares. Não é esse que eu quero. Agora, ele fala aqui, ambas são do tipo sigma. Ok. Agora, do tipo sigma sp, o que é sp? É o que une os dois átomos, em ambos os casos. O hidrogênio, você já viu, ele é S. O oxigênio, ele tem o número atômico 8, porque ele pode ter a hibridação, como ele pode ter simplesmente a interação P. Quer ver, ó? 1s2, 2s2, 2p4, ó. Qual é o orbital que ele está utilizando? O P. Então, essa ligação é sigma S-P. Já o cloro, ele tem número atômico 17. Então, se você fizer a configuração, ele vai terminar em 3s2, 3p5. Novamente, terminou em P. Então, esta ligação poderá ser sigma do tipo P do átomo de oxigênio, que eu já distribuí, com o P do átomo de cloro. Sempre o orbital que você, a não ser que ele peça SP alguma coisa, aí é híbrido. Se ele não pedir nada, porque você não está vendo nenhum SP aí, né? Você está vendo? Não, né? Eu não estou vendo nada. É sempre, ó, SP, PP. Então, ele não está mencionando os híbridos. Então, você trabalha com o orbital da distribuição eletrônica, o último. O hidrogênio, um elétron só, um S. Então, o S é orbital, que vai ligar com o oxigênio, que se você faz a configuração eletrônica, termina em P. Então, fica SP. O cloro também termina em P, o oxigênio também termina em P, então fica PP. Certo? Essa é a lógica. Agora, se ele falasse SP alguma coisa, aí eu teria que ver os elétrons ao redor, como a gente fez anteriormente, ver a quantidade de orbitais ao redor para caracterizar o tipo de hibridação dele. Ok? Então, é SP em ambos os casos? Não é. É do tipo PP em ambos os casos? Não, não é. É do tipo sigma SP na molécula de água? Aham. E é do tipo PP na molécula de Cl2O? Perfeitamente correto. É do tipo PP na molécula de água? Não. É no tipo, são sigmas e tem pi. Não, não tem pi na molécula de Cl2O. Então, resposta correta, letra C. Próxima questão. A acetona, um importante solvente orgânico, apresenta nos seus carbonos, respectivamente, os seguintes tipos de hibridação. Então, ó, só ligações simples ao redor. Deixa os dedos abertos. Quantos carbonos, quantos dedos eu consigo colocar? 3. Então, só pode ser o quê? sp3. Esse primeiro, eu já sei que ele é sp3. Esse carbono aqui, ó, ele tem o quê? Uma dupla.
Dupla, quantos dedinhos? 2. Então, ele só pode ser o quê? sp2. E esse carbono é o mesmo da outra ponta, sp3. Então, só pode ser sp3, sp2, sp3. Qual que é a resposta? Letra D. Legal, né? Aí, cuidado, hein? O cara já vê isto aqui e já fala que é 180 graus. Legal. Ele vê isso aqui, ó, e fala que é 90 graus. Errado. Porque você tem que caracterizar o carbono. Esse carbono alfa são duas duplas ligações. Opa, duas duplas ligações, um dedo só, SP. E SP sempre tem um ângulo de quanto? 180. Agora, esse carbono beta aqui, ó, ele tem uma dupla. Uma dupla, ele é o quê? SP2. Se ele é SP2, é 120 graus. Então, não é 90 como a molécula está estruturada no plano. Não pode. Que nem aqui, ó, esse ângulo gama aqui, ó, ele só tem 4 ligações simples. Abre bem os dedos. Quantos dedinhos eu coloco? 3. Qual que é a hibridação? Ele é sp3 e o ângulo 109 graus e 28 minutos. E que eu tenho essa resposta respectivamente na letra E. Ok? Então, essa seria a maneira de você representar, estruturar, denominar cada uma dessas situações aqui. Ok? Outra questão, ó. Sobre as moléculas NH3, BF3 e CH4, podemos afirmar que, por se tratarem de moléculas heteroatômicas, assimétricas, são todas polares. Olha o que eu já tenho aqui, ó. HC. HC é apolar. Então, item 1 já é falso. Vamos ver as alternativas, ó. Estão corretas, ó. Essas duas eu já elimino. A molécula de BF3 deve ser plana, certo? Pois o elemento boro apresenta hibridação sp2. Opa, é o boro que está ligado ao F, está ligado ao F, está ligado ao F. O boro é da família 13, antiga 3A, consequentemente 3 elétrons na CV. Então, 1, 2, 3, ó. 1 orbital, 1 orbital, 1 orbital. Quantos orbitais eu tenho? 3, certo? Quantos dedinhos eu consigo colocar dentro? 2. Então, ele vai ser o quê? sp2. Ou 1 orbital é S e 2 são orbitais P. Ele é sp2, certo? Então, sp2. O que ele está dizendo? sp2. Então, item 2 é verdadeiro. Item 3. As moléculas NH3 e CH4 apresentam... CH4 é apolar e apolar é Van der Waals. Olha como as coisas se comunicam uma aula com a outra. Então, item 3, falso. Por enquanto, só 2. Só a 2, resposta, letra B. Legal, né? Tá vendo como uma relação, uma interação com uma com a outra, elas se dão? Próxima questãozinha aí, ó. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de hibridação, geometria e polaridade das espécies moleculares. BH3, ó, como elas aparecem iguais, ó. CCl3H, BeH2 e CO2. Ele está te dando os números atômicos, então você vai ter que fazer a distribuição eletrônica e ele está te dando as eletronegatividades, como eu falei. Item 1. BH3 é uma molécula polar de geometria plana trigonal com hibridação do boro sp2. Bom, nós já fizemos isso. B ligado ao H, ligado ao H e ligado ao H. Vetor para o hidrogênio, vetor para o hidrogênio, vetor para o hidrogênio. Se eu somar esses dois vetores aqui, vai dar um vetor para baixo. Como eu tenho um vetor para cima, o momento resultante se anulam. Então, ela vai ser o quê? Apolar. O que ele está falando? Polar. Então, item 1, falso. Beleza? Agora, ó, o boro está fazendo quantas ligações? 1 orbital, 2 orbitais, 3 orbitais. 3 orbitais, 1 é S e os outros 2 são P. Então, ele vai ser o quê? sp2. Aí está perfeitamente correto. E sp2 é trigonal, então está perfeitamente correto. Então, a palavra A é que está faltando nessa alternativa aí. 2. CCl3H é uma molécula polar de geometria tetraédrica, opa, 3, 4, 5. Então, está verdadeiro. Com hibridação do carbono sp3. Vamos lá. É o C que está ligado ao H, que está ligado ao Cl, coloca o Cl e coloca o Cl. Certo? Só ligações simples? Só ligações simples. Quantos dedinhos? 3. Qual vai ser a hibridação? sp3. Legal?
verdadeiro. Agora, é uma molécula polar? Vetor para o carbono, porque é o mais eletronegativo, vetor para o cloro, vetor para o cloro, vetor para o cloro. Somando esses 3 vetores para baixo, vai dar um único vetor para baixo. Como eu também já tenho um vetor para baixo, eles não se anulam. Então, vai ser diferente de 0, portanto, essa molécula vai ser o quê? Polar. Então, item 2, verdadeiro. Item 1, falso. Próximo. Na espécie CO2, o átomo de carbono apresenta hibridação sp, sendo uma molécula linear e polar. Bom, nós já montamos, já vou colocar direto para vocês aqui, ó. Certo? Ó. Carbono com 2 duplas ligações. Abre os dedos, 2 duplas ligações. Com os dedinhos consigo colocar 1. 1 sp. Certo? Então, sp, verdadeiro. Linear, verdadeiro. Certo? Não está sobrando elétron central. Agora, vetor para o oxigênio, vetor para o oxigênio. Eles se anulam. Se eles se anulam, ela vai ser o quê? Apolar. E ela fala que é polar também. Então, item 04, falso. Na espécie BeH2, o átomo de berílio apresenta a hibridação sp, sendo uma molécula polar de forma linear envolvendo os orbitais ligados. Então, já montamos também ligado ao Be, ligado ao H. Certo? Um orbital, 2 orbitais. Então, ele só pode ser sp. E sp é linear. Então, até aqui está certo. Até aqui, cadê a hibridação? sp está certo. Agora, vetor para... Quem que é o mais eletronegativo? Cadê? Berílio, boro, hidrogênio. Hidrogênio é maior. Então, se o hidrogênio é maior, vetor para o hidrogênio, vetor para o hidrogênio. Soma esses 2 vetores, eles se anulam. Então, ela vai ser o quê? Apolar. E ele fala que ela é apolar. Então, item 8, verdadeiro. Item 16, o BH3 é uma molécula apolar de geometria plana trigonal com hibridação sp2. Opa, não é a mesma que o item 01, só que com a letra A. Então, item 16, perfeitamente correto. Legal? Então, essa seria a maneira de trabalhar a hibridização. É um tópico específico, geralmente, tá, galera? Para não assustar, porque aquele termo de orbital e citação é mais complexo do que a gente faz com os dedinhos. Os dedinhos são macetes. E esses macetes, você bate a hora na prova, cara, certeza que você vai lembrar. sp3, sp2, sp, sp. Beleza? Não vai esquecer. sp3 é tetraédrico, 109 graus e 28 minutos. sp2 é 120, certo? Trigonal. E sp é linear, 180 graus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.